Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor José Cícero Vasconcelos da Nóbrega, com imensa alegria e satisfação que queremos, juntamente convosco, darmos continuação à nossa leitura bíblica anual no livro de Juízes, e hoje o capítulo 21. No capítulo 21, nós temos a seguinte mensagem: os homens de Israel tinham jurado em Mispa: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio o povo de Israel e ali ficaram até a tarde diante de Deus, levantando a voz e pranteando com grande pranto. Clamaram: Ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel? Por que está faltando uma tribo em Israel? Bem cedo, na manhã seguinte, o povo se levantou e edificou ali um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Perguntaram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Pois se tinha feito um juramento solene acerca dos que não subissem ao Senhor em Mispa, dizendo: certamente será morto. Ora, os filhos de Israel tiveram dó de Benjamim, seu irmão, e disseram: hoje foi cortada de Israel uma tribo. Que faremos acerca de mulheres para os que ficaram de resto, visto que juramos pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulheres? Então perguntaram: há alguma das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor a Mispa? Descobriram que ninguém de Jabes de Gileade viera ao acampamento à assembleia. Pois ao contar-se o povo, descobriram que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então a congregação enviou lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: ide, e passai ao fio da espada os moradores de Jabes Gileade, juntamente com as mulheres e as crianças. Isto é o que haveis de fazer. A todo homem e a toda mulher que tiver conhecido homem, totalmente destruireis. Acharam entre os moradores de Jabes Gileade 400 moças virgens que não tinham conhecido homem, e as trouxeram ao arraial Siló, que está na terra de Canaã. Então toda a congregação enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimom, e lhes proclamou a paz. Nesse mesmo tempo, voltaram os benjamitas e se lhes deram por mulheres de Jabes Gileade as que haviam sido conservadas com vida, mas estas não lhes bastaram. Então o povo teve pena de Benjamim, porque o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Disseram os anciões da congregação: as mulheres de Benjamim foram destruídas. Que faremos acerca de mulheres para os que ficaram de resto? Disseram: Benjamim não deve perder a herança dos que ficaram de resto, para que nenhuma tribo de Israel seja destruída. Nós não lhe podemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Mas vede, de ano em ano, a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pela estrada alta que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. Assim instruíram
aos filhos de Benjamim, dizendo: Ide e emboscai-vos nas vinhas e vigiai. Saindo as filhas de Siló a dançar em rodas, saí vós das vinhas e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos para a terra de Benjamim. Quando seus pais ou seus irmãos vierem queixar-se a nós, lhes diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois na guerra contra Jabes de Gileade não conseguimos mulheres para cada um deles, e vós sois inocentes, visto que não destes as vossas filhas a eles. Assim, fizeram os filhos de Benjamim e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram das rodas de dança. Então, foram-se, voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Naquele tempo, os filhos de Israel partiram dali, e foi cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem. Queridos, após a devastadora derrota de Benjamim, os remanescentes filhos de Israel foram acometidos de um remorso, porque Benjamim quase foi completamente dizimada. Então, o capítulo 21 relata as medidas que eles tomaram para a sobrevivência da tribo, embora os meios que escolheram fossem questionáveis e inclusive brutais. Os detalhes de um juramento em Mispa aparecem pela primeira vez. Foi presumivelmente feito quando o povo se reuniu em Mispa antes de atacar Benjamim. Um juramento muito sério, feito pelos filhos de Israel, serviu como justificativa para a punição de Jabes de Gileade e para prover esposa para os filhos de Benjamim. Toda a tribo deveria atentar para o chamado do levita, uma vez que ele havia enviado o corpo da concubina por todo o território de Israel, conforme o capítulo 19, versículo 29 de Juízes. Jabes de Gileade era uma cidade localizada a leste do rio Jordão. A palavra destruireis é encontrada numerosas vezes no livro de Josué em relação à conquista dos cananeus. Porém, não há indícios de que Deus tenha apoiado o banho de sangue em Jabes de Gileade. 400 moças virgens foram capturadas para se tornarem esposa dos sobreviventes de Benjamim, os 600 homens, de acordo com o capítulo 20, versículo 47. Ainda assim, 400 não eram suficientes, e os filhos de Israel mandaram que os benjamitas pegassem mais jovens em Siló. Juízes 21, versículo 19 a 22. Abertura, nesse contexto, significa ruptura e normalmente refere-se à manifestação da ira do Senhor, conforme 2 Samuel, capítulo 6, versículo 8. Alguns estudiosos acreditam que a solenidade anual do Senhor em Siló era a Páscoa dos judeus, celebrada na primavera devido às danças associadas a essa cerimônia, conforme o versículo 21 e 23 do capítulo que estamos trabalhando. Eles se referiram à dança de Miriam e das filhas de Israel após cruzarem o Mar Vermelho, como uma evidência dessa prática.
conforme Êxodo capítulo 15, versículo 20. Porém, tal celebração era provavelmente a festa dos tabernáculos, comemorada no outono, uma vez que as vinhas são mencionadas. Juízes, capítulo 21, versículo 21 e 22. A colheita das uvas acontecia no início do outono. Talvez esse fosse o mesmo evento que levava os pais de Samuel para Siló todos os anos, de acordo com 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. As filhas de Benjamim foi permitido tomar mulheres de Siló. Aos filhos de Benjamim foi permitido tomar mulheres de Siló, o suficiente para suprir cada homem com sua esposa. Nenhuma justificativa era dada, exceto para as supostas necessidades dos filhos de Benjamim. Para contornar o juramento feito, os filhos de Israel permitiram que os filhos de Benjamim capturassem as jovens mulheres. Desta forma, eles não poderiam ser responsabilizados por darem noivas para os 600, o que eles juraram em Mispá, que jamais fariam. Cada uma para a sua herança. Essa expressão é semelhante à encontrada no final do livro de Josué, no capítulo 24, versículo 28. No entanto, o comentário final de Juízes 21, 25 indica que aqueles tempos foram ainda piores do que os relatados nos dias de Josué. O livro termina com um comentário semelhante aos mencionados em Juízes, capítulo 17, versículo 6, 18, capítulo 1 e capítulo 19, versículo 1. É como se o autor estivesse cansado e se recusasse a nomear o estado das coisas, ou quisesse dizer: as coisas são ruins, mas vão melhorar sob a ordenança de um rei. Queridos, todo problema requer solução. E estava Israel com um problema, como nós podemos ver. 600 homens ficaram sem mulheres dos que restaram de Benjamim. Então foi alvitrada uma solução curiosa, de modo que as moças não fossem dadas por consentimento geral, mas fossem roubadas. Havia o costume naqueles longínquos dias de as moças saírem em ranchos a cantar por ocasião das festas em Siló, costume que ainda se encontra atualmente em regiões da Espanha e Portugal. Em Portugal chama-se a romaria do rosmaninho, uma erva cheirosa muito abundante no campo e que é cortada para forrar o caminho. As moças cortavam o rosmaninho e dançavam em cima. Não se pode afirmar que este costume tivesse vindo com os árabes para a Península Hispânica, mas parece. Pelo menos há semelhanças. Os homens de Benjamim foram instruídos a se emboscarem nas imediações do local dessas danças, e quando as moças chegassem, pegaria cada qual a sua e fugiria. Era uma boa maneira de resolver um problema sem sangue, pois possivelmente haveria outras cidades em Israel que não tinham mandado homens à guerra. Feito rápido, os pais das moças poderiam ir queixar-se, mas a quem? Os homens de Israel eram tremendos. De qualquer modo, disseram aos rapazes que deixassem o negócio por conta deles. Feito isso tudo, como arranjo de remediar
um grande mal havido, cada um foi para a sua casa e para a sua herança. Quanto tempo teria levado todo este negócio, não sabemos. Mas parece que a solução não veio logo. O que salvava a situação é que não havia rei em Israel e cada um fazia como lhe aprazia. Onde não há rei, não há lei. Há um fato histórico passado entre os romanos primitivos, quando também roubaram umas mulheres, conhecido na história como o rapto das Sabinas. Alguns historiadores apressados procuram encontrar semelhança entre o fato grego e o israelita, como também tem procurado semelhanças entre Sansão e os heróis gregos mitológicos. Parece que não havia contato entre os dois povos, embora a época seja a mesma. Queridos, aparente solução, os 600 homens agora, com suas mulheres, puderam ir reconstruir as suas cidades e o povo de Israel, cada um pôde retornar à sua tribo. Aparentemente, o mal estava extirpado do meio de Israel. Que Deus possa nos abençoar, nos guardar, nos proteger e que possamos entender que Deus, Ele é perfeito no seu agir e suas decisões, justo juiz, mas a sua graça, a sua misericórdia está estendida àqueles que o buscam. Que Deus abençoe a todos.